E um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje na videoaula a gente vai fazer esse tapetinho aqui que eu dei o nome de tapete paciência. E eu já vou te dizer por que que esse tapete se chama tapete paciência. Já coloquei aqui a minha etiqueta da M2 Personal Laser. Eu vou deixar para você o contato da M2 Personal Laser aqui na descrição do vídeo para você fazer aí o orçamento das suas etiquetas de ótima qualidade. E tem também vários materiais diferentes e várias cores diferentes também. Vamos lá para o nosso tapetinho paciência e eu tenho duas cores para mostrar para você. Tenho essa versão feita aqui com o início mais claro e tenho também com o início mais escuro. E eu vou te mostrar todos os detalhes agora. Teve um caimento maravilhoso, perfeito aqui nesse pontinho, que é o nosso pontinho aqui daquele tapete coração Dia dos Namorados. E por isso que eu dei o nome desse tapete aqui de tapete paciência, porque naquela aula eu percebi que vocês estavam assim, ansiosas e fazendo o tapete ali, querendo o resultado antes de completar todas as carreiras. E assim, nesse tapete aqui, nessa videoaula, a gente vai se divertir bastante e tendo bastante paciência também. Vamos lá ver a outra cor que eu tenho para mostrar aqui para vocês. E esse daqui é o feito com a cor caramelo e também verde bandeira. A mesma cor que eu usei em uma aqui, também eu usei no outro. Enfim, só troquei as versões aqui. Comecei com o mais escuro e terminei aqui com o mais claro. Enfim, todas as versões aí que você quiser fazer, você só troca o início aqui do mais claro para o mais escuro, que você vai ter esse resultado perfeito aqui também. E se tá nervosa, paciência, bora fazer um tapete paciência para você aí encontrar o caminho da felicidade quando você terminar de fazer aqui esse tapetinho, porque esse tapetinho tem um resultado incrível e eu tenho certeza que você também vai se surpreender quando finalizar esse tapete. Sabe aquele tapete que você joga e ele fica com o caimento perfeito? É esse aqui, gente, ele dá peso. Tem peso aqui nessas partes, então é um tapete que vai ficar ali bem posicionado no chão. E ele tem o peso total de 380 gramas. Temos aqui 380 gramas no peso total desse modelinho. É um tapete de 70 por 48. Temos aqui 70 centímetros por 48, todo feito no barbante número 6 aqui da Barbante Pires. Em todos os dois eu usei aqui a cor verde bandeira combinada com a cor caramelo e também a cor aqui cru natural. E vamos lá para a videoaula que a gente já conversou bastante, você já está perdendo a paciência. Não perca a paciência. Faça o tapete paciência, gente. Para a gravação dessa aula, eu vou usar aqui o barbante número 6, na cor cru, aqui, barbante cru, número 6. E vamos usar aqui o número 6 na cor verde bandeira, número 6. Todos os materiais da Barbante Pires. Eu vou deixar para você o contato da Barbante Pires aqui na descrição do vídeo, para que você possa aí fazer o orçamento, o pedido dos seus materiais e receber um produto de ótima qualidade no conforto da sua casa. Todos esses materiais têm promoção todos os meses. Todos os meses aí a Barbante Pires tem promoção. É só você se informar bem direitinho e fazer o seu orçamento com a Barbante Pires. Vamos usar a nossa tesoura, a agulha 3,5. E quando eu terminar de fazer aqui a nossa peça, eu vou deixar para você a quantidade de materiais que eu gastei nas duas cores. Eu deixo bem certinho a quantidade de materiais no final da videoaula, quando eu termino de fazer aqui toda a nossa peça. Vamos fazer o total de 39 correntinhas, 39 correntinhas aqui. Vamos lá, 39 correntinhas.
E com o total de 39 correntinhas, o meu tapete, ele ficou com comprimento de 70 centímetros. 70 centímetros, contendo aqui 39 correntinhas. Então, se você quiser aumentar o comprimento ou diminuir mais ainda o comprimento, é a cada 4 correntinhas você diminui e aumenta aqui o comprimento do seu tapete. Agora, eu vou dar a laçada e vou voltar na minha quinta correntinha. 1, 2, 3, 4, quinta correntinha. E a partir daqui, eu começo a fazer bloquinhos de 3 pontos altos. Então, já fiz o primeiro, um ponto a cada correntinha de base. Vou na próxima correntinha, um ponto alto, na próxima correntinha, um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular uma correntinha de base, e agora eu vou trabalhar aqui bloquinhos de 3 pontos altos até o final. Um ponto alto a cada correntinha, e fazendo uma correntinha aqui de intervalo, e pulando uma correntinha de base. E aqui, no final da nossa carreira, a gente vai ficar com um total de 9 bloquinhos. O total de 9 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloquinhos aqui até o final. E no final, eu faço 4 correntinhas. Vou dar a laçada. Não dá laçada não, gente. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no pezinho do ponto alto, bem aqui embaixo. Eu fecho com ponto baixíssimo. Aí, a gente ficou com a argola de 4 correntinhas aqui, igual a gente fez lá no início, que deixamos lá a nossa argola de 4 correntinhas também. E agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse terceiro ponto alto aqui. Então, faço um ponto baixíssimo e segundo ponto baixíssimo, e aí eu fico aqui nessa parte. Agora, eu vou subir com 3 correntinhas, e aqui dentro, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, porque assim a gente já iniciou a nossa segunda carreira aqui com um bloquinho de 3 pontos. E aí, eu faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e trabalho aqui 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e trabalho aqui 3 pontos altos. E dessa forma aqui, a gente vai até a gente chegar lá na argola de 4 correntinhas que fica na nossa curva. A gente só vai fazendo a repetição de 3 pontos altos, uma correntinha aqui de intervalo em todos esses espaços até a gente chegar na nossa curva. Chegando na curva, a gente vai mudar aqui a repetição, porque a gente precisa fazer uma parte circular, então, nas curvas sempre tem aumentos. Então, vamos aqui, seguindo, colocando bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar aqui na minha curva. E aqui, fiz a repetição de bloquinhos de 3 pontos altos até chegar na curva, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total de 8 bloquinhos. Agora, aqui eu faço uma correntinha, e dentro desse intervalo aqui, eu vou trabalhar 7 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, até a gente fazer aqui a sequência de 7 pontos altos separados por uma correntinha. Faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha até a gente completar 7 pontos. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total de 7 pontos aqui. Faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar aqui do outro lado a mesma repetição que fizemos aqui. De um lado, a gente faz do outro, é sempre
o reflexo, né? Uma cópia de um lado, a gente faz do mesmo jeito do outro, e a gente também sempre faz a mesma contagem aqui na outra curva, que a outra curva a gente vai colocar 7 pontos altos separados por uma correntinha também aqui nessa parte. E eu já volto com você pra gente finalizar aqui essa segunda carreira. Completei aqui a minha segunda carreira, onde a gente fez 8 bloquinhos de cada lado, temos 8 bloquinhos aqui de cada lado, e temos 7 pontos altos aqui separados por uma correntinha. 7 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu fiz uma correntinha de intervalo e vou fechar na terceira correntinha aqui com um ponto baixíssimo, fechando a nossa segunda carreira. Vamos para a terceira carreira, subindo 3 correntes para a altura do ponto alto e uma correntinha aqui de intervalo. Então, subimos 4 correntinhas. Agora, vamos trabalhar bloquinhos aqui de 3 pontos altos em todos os intervalos, colocando uma correntinha aqui de espaço, até a gente chegar lá na curva. E estamos na nossa terceira carreira, e eu já volto com você. E aqui na nossa terceira carreira, subimos lá com as nossas 4 correntinhas e temos total de 8 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bloquinhos aqui. E na nossa curva, a gente vai trabalhar 2 pontos altos aqui em todos os intervalos. Então, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha e trabalho aqui 2 pontos altos, uma correntinha e faço 2 pontos altos. Enfim, a gente vai trabalhar aqui a sequência de bloquinhos de 2 pontos em todos os intervalos aqui da nossa curva, em todos os espaços de uma correntinha entre aqui os pontos altos. A gente só vai lá e faz bloquinho de 2 pontos altos, uma correntinha e bloquinho de 2 pontos altos até o final da curva. E quando a gente termina, a gente fica com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos aqui de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloquinhos de 2 pontos altos. Agora, a gente volta a fazer aqui do outro lado os nossos bloquinhos, só que vai dar 9 bloquinhos aqui, até a gente chegar na outra curva, vai dar 9 bloquinhos de 3 pontos altos, porque esse último aqui a gente vai fazer junto, finalizando a nossa terceira carreira, ok? Completei aqui a nossa terceira carreira, como eu disse, deu 9 bloquinhos aqui, e a gente tem 6 bloquinhos de 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui no final, a gente faz apenas 2 pontos altos, porque lembra que está faltando mais um bloquinho de 3 pontos altos aqui, porque a gente tinha apenas 8. Agora, esse é o 9º, e a gente faz apenas 2 pontos aqui, e vou fechar na terceira correntinha para poder finalizar aqui a nossa terceira carreira. E assim, a gente fechou o nosso 9º bloquinho aqui da nossa terceira carreira. E agora, vamos para a nossa quarta carreira. Eu subo 3 correntinhas e agora, nessa quarta carreira, a gente vai trabalhar uma carreira completa de bloquinho de 3 pontos altos. Então, vamos fazer por toda a carreira aqui, bloquinho de 3 pontos altos em toda a carreira. Então, vamos lá produzir aqui, em toda a nossa quarta carreira, apenas bloquinho de 3 pontos altos por toda a carreira. E aqui, completando a nossa quarta carreira, a gente tem o total de 30 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, 30 bloquinhos de 3 pontos altos. E a gente conta as carreiras assim, dessa forma. A partir desse aqui, do meio, que é aquela carreirinha que a gente fez aqui de base. Então, a gente conta a partir dela, 1, 2, 3, 4, 4 carreiras. Agora, vamos lá para a nossa quinta carreira. Vou fazer uma correntinha aqui, fechar com ponto baixíssimo, e agora eu vou subir 4 correntinhas. Laço, e vamos trabalhar bloquinho
até a gente chegar lá na posição da nossa curva. Então, vamos lá, fazendo bloquinhos aqui, até chegar na posição da curva. E na posição da curva, eu já volto com você. E até chegar aqui na posição da curva, a gente subiu com 4 correntinhas e ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total de 8 bloquinhos aqui. A posição da curva que eu falo é a posição lá dos nossos pontinhos, dos 7 pontinhos altos lá, separados por uma correntinha. E vem seguindo nesse mesmo alinhamento. Por isso que eu falo posição da curva. E aqui na posição da curva, a gente vai começar a fazer os aumentos. Os aumentos são da seguinte forma: faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Faço uma correntinha e trabalho aqui bloquinhos não, gente, perdão. Leques de 2 pontos altos, leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar. E aí, a gente faz uma correntinha e trabalha novamente. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar, até a gente finalizar aqui todos os aumentos, né? Todos os aumentos da nossa curva. E vamos lá, fazendo todos os leques, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, até a gente finalizar aqui todos os leques da curva. Muito importante fazer aqui todos os aumentos bem certinho mesmo. Fazendo o meu último leque aqui, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, o último aumento lá da minha curva. E assim, a gente fez o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o total de 6 leques aqui na nossa curva, 6 leques. Aí, eu faço uma correntinha e agora, eu volto a trabalhar aqui os 3 pontos altos. Vou lá e sigo fazendo 3 pontos altos aqui em todos os intervalos, os nossos bloquinhos de 3 pontos altos, até a gente chegar lá na próxima curva, aonde a gente vai fazer a repetição novamente. Então, a gente segue aqui colocando os bloquinhos de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. E a gente vai fazer o total de 9 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloquinhos de 3 pontos altos, depois a gente faz 6 leques novamente. E aqui no final, a gente vai fazer o nosso último bloquinho aqui, porque nessa parte a gente fez apenas 8, ok? Então, vamos lá, finalizar aqui 9 bloquinhos, 6 leques e vamos fechar a nossa carreira. E vamos finalizar aqui a nossa quinta carreira, onde a gente fez 9 bloquinhos de 3 pontos altos e 6 leques aqui na nossa curva. Nossa curva, temos o total de 6 leques aqui dos dois lados. Agora, aqui, para fechar, eu faço lá apenas 2 pontos altos e vou fechar aqui na terceira correntinha a nossa quinta carreira. E assim, a gente finalizou a nossa quinta carreira assim, dessa forma. Agora, eu vou subir 3 correntinhas e vamos trabalhar a nossa sexta carreira. Então, aqui eu faço mais 2 pontos altos no intervalo lá de correntinha, faço uma correntinha e vou seguindo aqui, colocando bloquinhos de 3 pontos altos até eu chegar lá na minha curva novamente. Então, vamos lá produzindo. Quando chegar na curva, eu volto com você. E assim, trabalhei o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 bloquinhos até eu chegar aqui na minha curva. E aqui eu fiz uma correntinha e em todos os intervalos aqui do meu leque, ó, estou no primeiro leque aqui da curva, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, faço 2 pontos altos, uma correntinha,
vou para o próximo intervalo, trabalho 2 pontos altos, próximo intervalo, trabalho 2 pontos altos, uma correntinha, enfim, a gente vai fazer aqui só os bloquinhos de 2 pontos altos, uma correntinha, e aí a gente vai para o próximo espaço, 2 pontos altos, uma correntinha, enfim, até a gente completar aqui toda a nossa curva. A gente vai fazendo bloquinhos de 2 pontos altos aqui dentro. Bem fácil e bem simples, todos esses aumentos, gente. Eu facilitei bastante aqui essas execuções aqui de aumento, para você não ficar na dúvida e não ser uma coisa difícil e enjoativa de assistir. E eu estou trabalhando o mais devagar que eu posso aqui, para poder atender aí a todas as expectativas de vocês. Então, vamos lá, produzindo aqui, até chegar no último. E aqui do lado do meu último leque, eu já começo a repetição de bloquinhos de 3 pontos altos novamente. E assim, vamos conferir aqui comigo quantos bloquinhos de 2 pontos altos eu fiz aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 bloquinhos de 2 pontos altos. Vamos conferir novamente aqui bem certinho, ó. Comecei nesse, que foi do lado aqui no primeiro leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 bloquinhos de 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui do outro lado, novamente, a gente vai voltar com a sequência dos bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar aqui novamente no meu leque. E assim, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. 10 bloquinhos de 3 pontos altos. Aí, chega no leque, você começa a repetição de 11 bloquinhos de 2 pontos altos novamente, ok? Então, vamos lá completar aqui a nossa sexta carreira e eu já volto com você. Finalizando a nossa sexta carreira da base, aonde a gente trabalhou 10 bloquinhos de 3 pontos altos na parte reta, 10 bloquinhos de 3 pontos altos, e aqui na parte oval, na nossa parte circular, a gente trabalhou o total de 11 bloquinhos aqui de 2 pontos altos, 11 bloquinhos de 2 pontos altos. Agora aqui, eu só fechei. Fiz uma correntinha, fechei na terceira correntinha aqui. Vamos cortar o nosso fio pra gente trocar aqui de cor. Então, vou lá, corto aqui o meu fio e vamos pegar outra cor. Para você não se perder, eu vou ficar aqui no mesmo lugar, porque se você quiser, você pode continuar com a mesma cor. Enfim, aqui mudanças de cores é assim, um modo relativo, porque cada um tem aí a sua visão e a sua vontade de colorir. Você pode colorir as carreiras da forma que você achar melhor. Aí, use a sua criatividade. Não tem importância aqui se você não quiser mudar de cor, ok? Então, vamos lá. Vou dar 2 laçadas aqui no meu fio e segurei lá a pontinha. Dei 2 laçadas e segurei aqui a minha ponta. Agora, eu vou entrar aqui no intervalo, vou vir aqui no próximo intervalo, vamos lá no próximo, e vou puxar como se fosse fazer um ponto alto, ó, segurando as 2 laçadas, eu entro no espaço, puxo aqui como se estivesse fazendo um ponto alto, que na realidade a gente está fazendo o ponto alto. E assim, eu puxo novamente, solto 2, puxo novamente e solto mais 2. E aí, a gente fez o nosso ponto alto falso aqui, o primeiro ponto alto da carreira. E assim, a gente vai e faz mais 2 pontos. E aí, começamos aqui a nossa sétima carreira, com um bloquinho de 3 pontos altos. E a gente vai trabalhar essa sétima carreira apenas com bloquinho de 3 pontos altos em todos os intervalos. E assim, em todos os intervalos, bloquinhos de 3 pontos altos
em todos os intervalos. Então, vamos lá, fazer bloquinhos de 3 pontos altos aqui na nossa 7ª carreira, em todos os intervalos. E para as apressadinhas de plantão, a gente vai fazer 2 carreiras exatamente iguais. E assim, a nossa 7ª e 8ª carreira é exatamente de bloquinhos de 3 pontos altos. 2 carreiras aqui nesta cor aqui de bloquinho de 3 pontos. Então, vamos lá, que eu já mostro tudo bem certinho para você. E aqui, na minha 7ª carreira, estamos aqui com um total de 42 bloquinhos de 3 pontos altos. A carreira completa aqui, por toda a carreira, somente bloquinhos de 3 pontos altos. E vamos lá para a nossa 8ª carreira, que é também de bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu faço uma correntinha, fecho aqui com um ponto baixíssimo, vou subir 4 correntinhas, e assim, vou fazer mais uma carreira com 42 bloquinhos aqui, a nossa 8ª carreira, apenas de bloquinhos de 3 pontos altos. E eu já volto com você. 8ª carreira, 42 bloquinhos, novamente, a 2ª carreira aqui, novamente com bloquinhos de 3 pontos altos aqui por toda a carreira. E aqui, vou fechar com ponto baixíssimo, lá na 3ª correntinha, finalizando a nossa 8ª carreira. E aí, antes da gente subir aqui para a 9ª carreira, a gente vai pegar 4 marcadores. Peguei aqui os meus marcadores, aproximei bem aqui a câmera para você olhar a posição bem certinho. Aqui, nessa posição do nosso primeiro leque aqui de aumento, ó, estamos lá no nosso primeiro lequezinho aqui de aumento. Então, eu vou seguir nesse alinhamento aqui, aonde começa lá a minha curva, nesta parte, e eu já vou colocar aqui um marcador. E a partir dele, eu vou contar 10 espaços, contando por ele, ó, começando nele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, coloco o marcador. Desta forma, temos 10 espaços. Vamos conferir novamente, bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que fica aqui, ó, na mesma posição lá do meu leque anterior, de aumento aqui nessa parte, ok? E assim, a gente vai fazer do mesmo jeito lá no outro lado. Seguindo o alinhamento lá do meu leque. Ó, tem aqui o meu leque da minha curva, aqui nesta parte. Aqui, eu já coloco, ó, o meu marcador, mostrando assim bem certinho para você ver. Tá lá o meu leque, que é o primeiro aumento aqui da curva, então, aqui, eu já coloco o meu marcador. E vou contar 10 intervalos a partir do marcador, começando no marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, coloco o meu marcador. E fica exatamente no alinhamento lá do meu leque, do início aqui da curva. E assim, nós vamos conferir aqui quantos bloquinhos a gente ficou entre um marcador e outro. Vamos lá conferir bem devagar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, temos aqui 11 intervalos e temos 10 aumentos. Vamos fazer 10 aumentos. Vou conferir aqui do outro lado também. Vamos lá, conferir aqui do outro lado também, ó, os intervalos entre os marcadores, sem contar o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bloquinhos de 3 pontos altos e a gente vai ter o total de 10 aumentos. E assim, vamos lá fazer aqui a nossa 9ª carreira. Vou subir 3 correntinhas
e aqui trabalhar mais 2 pontos. E vou seguir trabalhando o bloquinho de 3 pontos altos até chegar lá no meu primeiro marcador. E assim, até chegar aqui no meu primeiro marcador, eu tenho o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9, porque depois a gente vai fazer os outros dois aqui, ok? Mas até chegar aqui no primeiro marcador, 9 bloquinhos de 3 pontos altos. E a partir do marcador, a gente começa a fazer os nossos leques de 2 pontos altos em todos os intervalos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar. Enfim, fazendo aqui os nossos aumentos da curva. Muito fácil, muito simples. É só os leques aqui, são um total de 10 leques de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim a gente segue com a repetição. E explicando novamente a nossa nona carreira, como eu disse, a gente fez 11 bloquinhos de 3 pontos altos, 11 bloquinhos de 3 pontos altos nas duas partes retas, 11. E aqui o total de 10 leques dos dois lados da curva, 10 leques, ok? E assim, a gente fez a nossa nona carreira. E aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. E vou cortar aqui esse fio. Vamos trocar de cor novamente. Vou pegar outra cor. Pode iniciar aonde você quiser, mas eu vou iniciar aqui do lado mesmo. Vou dar 2 laçadas assim na minha agulha. Vou entrar aqui, bem do ladinho, ou no anterior, vou entrar aqui do lado desse leque, bem aqui. Do lado último leque da curva. Puxo uma laçada, puxo novamente, eu solto 2, puxo novamente e solto as outras 2. E assim ficou aqui o meu arremate, e agora é só completar os outros 2 pontos altos que a gente já inicia aqui a 10ª carreira com um bloquinho de 3 pontos altos. E agora, aqui a gente vai trabalhar com bloquinho de 3 pontos altos até chegar aqui no meu leque. E aqui no meu leque, eu já volto com você. E assim, trabalhei o total de 12 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E estou aqui do meu lado do primeiro lequezinho. E aqui eu faço uma correntinha e a partir desse primeiro aqui, eu só vou colocar bloquinhos de 2 pontos altos. Então, vou lá, faço 2 pontos altos, uma correntinha e vou fazer 2 pontos altos em todos os intervalos aqui, bloquinhos de 2 pontos altos. Então, vamos lá e repetir o bloquinho de 2 pontos altos em todos os intervalos, até chegar aqui no último leque. E aqui no último leque, depois dele, eu começo a repetir novamente bloquinhos aqui de 3 pontos altos, o total de 12 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vamos completar a nossa 10ª carreira. E assim, aqui na nossa 10ª carreira, a gente ficou com 12 bloquinhos de 3 pontos altos, 12 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui na nossa parte da nossa curva, a gente ficou com um total de 19 bloquinhos de 2 pontos altos. 19 bloquinhos de 2 pontos altos, 12 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, 12 bloquinhos de 3 pontos altos, 19 bloquinhos de 2 pontos, 12 bloquinhos de 3 pontos altos, ok? Muito fácil, muito simples aqui a sequência. Se não entendeu, é sempre voltar o vídeo aí e tirar todas as suas dúvidas. Aqui eu fiz uma correntinha, vou entrar aqui no primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo, e aqui eu vou puxar essa laçada, pegar um marcador, peguei aqui o marcador, e vou colocar o marcador aqui dentro dessa laçada, vou prender,
Por quê? Para não soltar aqui o meu fio. Então, eu deixo o marcador aqui, porque esse fio a gente vai precisar para a nossa carreira aqui de detalhe, né? O detalhe principal do nosso tapete, a gente vai precisar fazer com esse fio aqui. Então, não tem o porquê a gente cortar e acrescentar mais um arremate aqui, sem que a gente vai precisar dele aqui nessa parte, ok? E agora, eu vou fazer mais 3 carreiras aqui em outra cor. Então, peguei aqui outra cor e vamos lá fazer 3 carreiras de ponto bloquinho sem aumentos aqui. Vão ser 3 carreiras de ponto bloquinho sem colocar aumento. Então, vou dar 2 laçadas aqui no meu fio. Eu vou começar bem aqui no próximo pontinho aqui, vou pular esse, vou começar aqui, porque eu preciso ensinar para você que esse fio aqui, ele tem que ficar para dentro do trabalho, ele não pode ficar para fora, então, a parte principal dele fica aqui para dentro. Para fora, para o avesso, vai ficar apenas lá o seu arremate, ok? Só o arremate que fica para trás. E aqui, dei 2 laçadas no meu fio, vou entrar dentro do espaço, pesco uma, pesco novamente, tiro 2, pesco, tiro 2. E aí, fico com o meu ponto alto. Laço aqui, vou fazer mais 2 pontos, porque, como eu disse, a gente vai trabalhar 3 carreiras aqui de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vou trabalhar aqui bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo, ó, deixando o meu fio aqui para frente, a parte do arremate pode ficar lá para trás, mas esse fio, você tem que passar ele aqui para dentro, ele não pode ficar para o avesso do tapete, sempre para frente, ok? Essa parte é muito importante, deixa ele para frente. E aí, é só continuar aqui as carreiras, você vai fazer essa 11ª, 12ª e 13ª carreira, 3 carreiras aqui só de ponto bloquinho. Então, vamos lá, produzir 3 carreiras em bloquinho e eu já volto com você. Completei aqui as 3 carreiras de bloquinho e no total aqui completo, total de carreiras, são 13 carreiras aqui no total, 13 carreiras, ok? E aqui na minha última carreira, em todas essas 3 carreiras que a gente fez aqui, temos 62 bloquinhos. Última carreira, 62 bloquinhos. Temos 62 bloquinhos aqui em toda a nossa carreira. Agora, vamos fazer a nossa parte aqui do detalhe, né? Do nosso tapete. Então, eu vou voltar lá onde está aqui o meu pontinho à espera, o meu fio, que estava segurando aqui. Vou entrar dentro da laçada e vou para o próximo pontinho aqui em ponto baixo. Faço o ponto baixíssimo, perdão. Deixa eu aproximar essa câmera. E aqui, eu faço uma correntinha, vou entrar no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu faço total de 6 correntinhas. Fiz 6 correntinhas, vou dobrar assim as minhas carreiras e vou para o próximo bloquinho. Aqui no próximo bloquinho, no ponto do meio, eu faço um ponto baixo. E faço 6 correntinhas. Vou para o próximo e faço aqui um ponto baixo no ponto do meio. É sempre assim, é só argola de 6 correntinhas presas com ponto baixo. Só argolas de 6 correntinhas presas com um ponto baixo. E assim, eu vou seguindo até chegar aqui aonde a gente tem 2 pontos altos apenas. Bem aqui, eu volto com você, porque pode ter pessoas que tenham dificuldade aqui nessa parte. E aqui, na parte do bloquinho de 2 pontos altos, é como você já está vendo, a gente faz o ponto baixo lá no meio. Faz 6 correntinhas, vou colocar a agulha aqui atravessando, ó, os dois, passando aqui bem no meio, eu entro dentro do meio dele e faço um ponto baixo.
E assim a gente segue toda a repetição da nossa primeira carreira de argolas. A gente faz aqui o total de 3. E olha só como que vai ficando. É bem bagunçado mesmo. O início desse tapete é bem assustador. Afastei a câmera aqui todinha para você ver como que fica aqui assustador esse ponto, gente. Parece que o tapete tá todo errado, que tá embabadado, que tá estranho, mas não é não, viu, gente? Confia no processo, fica assim mesmo dessa forma. O ponto, ele precisa se encaixar e assim, essas primeiras carreiras dele fica totalmente embabadada e também fica assim super estranho, mostrando aqui para você bem certinho todos os detalhes para você ver como que tá ficando o seu, que é igualzinho, fica estranho, fica feio, fica enrugado mesmo. A gente tem que fazer toda a sequência aqui para ele dar peso e encaixar corretamente, ok? Agora, te mostrei tudo bem certinho, mais de longe, como que fica aqui o nosso trabalho, para você não ficar espantada e ficar desesperada, é a palavra, né? Que fica ali desesperada, pensando que não tá dando certo, mas tá sim, fica calma. Agora, a gente coloca 3 correntinhas, laço aqui, ó, fiz apenas 3 correntinhas pra gente fechar, lacei pra fazer um ponto alto, pegando esse ponto baixo aqui, o ponto baixo inicial, o nosso primeiro ponto baixo. Eu laço e faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, vou levantar aqui a minha base novamente, vou passar a agulha por debaixo dessa alça que eu fiz, ó, passo por debaixo, vou lá na mesma posição, na carreira de bloquinho aqui, na próxima carreira, ó, e já pego lá o meu terceiro ponto alto aqui também, ó, pegando lá o terceiro ponto alto, ó, assim, dessa forma, bem de pertinho mesmo, para você acompanhar, bem aqui. E a gente vai prender todas essas argolas aqui agora. Então, eu pego aqui e faço um ponto baixo, prendendo a argola anterior. Agora, eu vou prender todas. E assim, eu faço 6 correntinhas. Fiz 6 correntinhas, vou para o próximo, para a próxima argola, e vou prender também com um ponto baixo, ó. Prendendo lá, também pegando o bloquinho. Agora, eu vou pegar todos os bloquinhos, só que prendendo a argola anterior. Então, a gente faz, ó, 6 correntinhas. E vou lá, pesco aqui, passo a minha agulha por debaixo da argola anterior e prendo ela com um ponto baixo. 6 correntinhas. E prendo a minha argola aqui com um ponto baixo. 6 correntinhas. Passo a minha agulha por debaixo da argola aqui, ó. Então, a nossa próxima argola é só seguir a sequência, coloco lá, ó. Você pode dobrar também as carreiras assim, igual a gente dobrou a anterior. Pode dobrar assim, para poder posicionar melhor. E você dobra e prende com um ponto baixo. Dessa forma, a gente vai fazer toda a carreira. E fica assim, dessa forma, a nossa segunda carreira aqui, parecendo uma tragédia. Uma bucha, tudo amarrotado, gente. Fica assim mesmo. Você, desesperada de plantão, vai ficar assim, dessa forma mesmo. Desespere não, menina. Fica calma, pelo amor de Deus. Se acalme, se acalma. Ouve os barulhos dos pássaros. Não tem um meme assim dessa forma, gente? Tem. Então, ouve a professora, confia no processo que vai dar certo. E assim, vamos lá se divertir aqui um pouco, gente. Fiz aqui 3 correntinhas pra gente fechar essa segunda carreira de argola. 3 correntinhas, laço, e vou aqui, ó, para o ponto baixo, faço aqui o meu ponto alto. Finalizando,
a segunda carreira de argolinhas. Agora, novamente, eu vou passar por debaixo dessa argola, do mesmo jeito que a gente fez aqui a repetição anterior. Então, eu vou lá, pesco aqui, ó, o pontinho do meio, do mesmo jeito, gente, e faço o ponto baixo. E vou fazer a mesma sequência que a gente fez aqui nessa carreira anterior, que tá essa tragédia. A gente vai fazer a mesma sequência. Essa é a última carreira, gente, a última carreira. Então, confia em mim que vai dar certo. E na nossa terceira carreira, que a gente fez aqui igualzinho à segunda carreira, enfim, a todas, ele já começa, assim, a melhorar. A gente já começa a ficar mais calmo. Porque aí ele já começa a ficar mais certinho aqui, mas ainda precisa da nossa carreira agora de ponto baixo para poder acertar mais e prender todas essas argolas, porque aí ele vai e se assenta e se encaixa aqui todinho e para esse amarrotamento aqui, que é natural, olha só. O amarrotamento dele é natural, fica assim mesmo. Depois, com o acabamento e o nosso bico aqui, vai melhorar. E assim, fiz 3 correntinhas, vamos fechar do mesmo jeito, laço aqui, vou lá no primeiro ponto baixo e faço aqui o ponto alto. Agora, deixa eu aproximar essa câmera. Vamos lá fazer a nossa carreira de contorno de ponto baixo aqui. Então, eu passo a minha agulha por debaixo, assim, normal, do mesmo jeito que a gente já estava fazendo, prendendo aqui a minha primeira argola. Agora, os próximos pontos baixos que eu vou fazer, que a gente vai fazer uma carreira de contorno de ponto baixo aqui por toda a carreira. Os próximos pontos baixos, eu passo aqui por trás dela e faço ponto baixo sobre ponto alto, ponto sobre ponto. No espaço de correntinha, um ponto baixo e ponto sobre ponto. No ponto do meio, aonde a gente prende a argola, eu já puxo lá a minha argola e prendo ela com ponto baixo. No próximo, eu só faço ponto baixo sobre ponto alto. No próximo, ponto baixo, lá no intervalo da correntinha, e assim, faço ponto baixo aqui sobre ponto alto. E agora sim, eu prendo a minha argola. A gente só prende ela com ponto baixo no pontinho do meio, tá ok? Só no pontinho do meio. E o restante dos pontos, a gente vai fazer em todos os pontos, inclusive no intervalo de correntinha, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer aqui toda a carreira, prendendo todas as argolas, colocando aqui uma carreira completa de acabamento em ponto baixo. Então, vamos lá terminar aqui a nossa carreira. Completando toda a nossa carreira aqui de contorno de ponto baixo, olha só o caimento. Como um passe de mágica aqui, o nosso trabalho fica todo assentado. E, gente, se o seu não ficou, é porque ainda está amarrotado. Então, você tem que vir aqui, dar uma ajustadinha nos pontos, aquele ajuste de puxão de orelha mesmo. Você vai lá, ó, puxando assim, alinhando. Por quê? Porque essas argolas, elas estão soltas aqui dentro dos pontos, então tá tudo soltinho. Então, se você tentar aí, dar uma puxadinha de puxão de orelha, enfim, tentando encaixar ele, vai dar certinho, gente. Isso se você tiver um ponto muito folgado, entendeu? Se tiver o ponto muito frouxo, pode acontecer dessa parte embabadar. Então, como eu disse, vem aqui, dá aquela puxadinha assim, de leve, para poder desamarrotar aqui essa parte, para quem tem um pontinho aí muito folgadinho. Mas quem tem um ponto intermediário, vai ficar certinho assim, como o meu. E vamos pegar 4 marcadores pra gente pegar aqui pra fazer a nossa primeira carreira do bico de acabamento. E assim, já coloquei aqui o meu marcador, já na posição lá do nosso leque, ó, o último leque aqui de aumento, nessa posição. Fala assim, ah, eu tô meio perdida, eu não sei aonde fica mais ou menos. Gente, aonde que inicia aqui, que separa o nosso lado circular, o lado oval,
do lado reto. A gente precisa separar a nossa parte reta da nossa parte circular. Então, fica aqui, ó, nesta posição do alinhamento aqui do nosso ponto leque, aqui, nessa posição. Então, eu já coloco aqui o meu marcador bem em cima do pontinho que prende a argola, no ponto que prende a argola. E assim, eu faço dos dois lados. Aqui do outro lado, também fiz na mesma posição, ó, no alinhamento do leque, o último leque aqui, ó, coloquei lá o meu marcador em cima aqui do pontinho que prende a argola, bem em cima, ó, do mesmo alinhamento, no pontinho que prende a argola, para separar aqui a nossa parte circular. E do outro lado, eu fiz a mesma coisa, seguindo o alinhamento aqui do meu ponto leque, eu já coloquei aqui o meu marcador e do outro lado aqui também. Então, vamos lá para a nossa primeira carreira aqui do pico de acabamento. Completei toda a carreira, vou fechar com ponto baixíssimo aqui nesse pontinho que a gente usou para prender a argola. O pontinho que a gente usou para prender a argola, faço aqui um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. E vou com ponto baixíssimo para o próximo ponto aqui. Então, vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 3 correntinhas e vou trabalhar mais 2 pontos, que são os próximos pontos baixos lá. Faço mais 2 pontos altos. Dessa forma, eu já fiz aqui um bloquinho de 3 pontos altos. E aí, eu faço uma correntinha, vou pular esse pontinho que prende a argola, a gente pula ele, faço aqui uma correntinha e vou colocar 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer a mesma sequência de 3 pontos altos, uma correntinha e pulando um ponto de base, que é sempre esse ponto aqui que prende a argola. E a gente vai no próximo e vamos trabalhar 3 pontos altos. Faz a sequência de ponto sobre ponto, 3 pontos altos. E assim, a gente vai seguir aqui a nossa repetição até a gente chegar lá no marcador. E no marcador, a gente vai começar a colocar 2 correntinhas de intervalo entre os pontos bloquinho. Então, depois lá do nosso marcador, a única coisa que a gente faz diferente é colocar 3 correntinhas de intervalos. Mas eu vou chegar até lá e já vou te mostrar tudo bem certinho. Chegando aqui na curva, lá no nosso marcador, como eu disse, aqui é só você fazer 2 correntinhas de intervalo. Parte reta, uma correntinha de intervalo, e aqui, depois do marcador, a gente coloca 2 correntinhas aqui de intervalo. E segue a sequência até o próximo marcador, e depois, na parte reta, é só voltar a fazer uma correntinha de intervalo. Muito fácil, muito simples. E sempre o ponto que a gente pula é o pontinho aqui que a gente prendeu a nossa argola, ok? Então, vamos lá completar aqui a nossa carreira e eu já volto com você. E assim, vamos lá para a nossa segunda carreira do bico. Fiz uma correntinha, vou fechar aqui com o ponto baixíssimo. Fechei, vou caminhar com ponto baixíssimo aqui por mais 2 pontos. 1 e 2. Vou entrar aqui com ponto baixíssimo também no intervalo da correntinha. Agora, eu subo com 3 correntes, faço um ponto alto, 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo. No mesmo espaço. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vou fazer um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha, próximo intervalo, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar.
E assim a gente segue fazendo a nossa repetição. Mas depois da curva aqui, a partir do marcador na nossa parte circular, você vai colocar 2 correntinhas de intervalo aqui. Então, a gente faz o nosso leque, 2 correntinhas ou ponto alto, 2 correntinhas, ok? Aumenta aqui a quantidade de correntinha nos intervalos da nossa curva. Na parte reta, é para fazer do jeitinho que eu expliquei aqui para você, dessa forma. Completei aqui a minha carreira e, como eu disse, na parte aqui da nossa curva, eu coloquei 2 correntinhas de intervalos aqui na parte da curva, depois do marcador, 2 correntinhas de intervalo. E aqui, antes, na nossa parte reta, 1 correntinha de intervalo só. E aqui eu faço 1 correntinha, vou entrar aqui no na nossa terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo por mais 2 espaços. Fiz 1 e 2. Entrei aqui no intervalo do nosso leque. E assim eu subo 4 correntinhas. E agora, eu vou trabalhar aqui dentro 6 pontos altos separados por 1 correntinha. Então, faço um ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto, 1 correntinha. Enfim, a gente vai fazer o total de 6 pontos altos aqui, separados por 1 correntinha, sendo que as 4 correntinhas que a gente subiu já vale 1 ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o total de 6 pontos aqui. E assim, eu faço 1 correntinha só e vou vir aqui e trabalhar ponto alto sobre ponto baixo, né? Que a gente vai fazer o ponto baixo em cima aqui do ponto alto. Perdão, gente. E aí, eu faço ponto baixo, faço 1 correntinha, vou para o próximo e trabalho 1 ponto alto, 1 correntinha, enfim, 6 pontos altos aqui, separados por 1 correntinha. Faço um ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto e 1 correntinha, até a gente fazer aqui 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço 1 correntinha, vou lá no ponto alto de base, entre os nossos motivos de leque, e faço aqui um ponto baixo. Faço 1 correntinha, vou para o próximo intervalo e faço a mesma repetição. E aí, na nossa parte reta, a gente vai continuar colocando 2 correntinhas de intervalo lá na nossa parte reta. A gente faz 6 pontos altos, 2 correntinhas e prende com ponto baixo, ok? Muito fácil e muito simples. E vamos fechar aqui a nossa penúltima carreira. Está bem delicado aqui esse bico. Vou fechar lá na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo, faço aqui o corte do meu fio, porque eu vou trocar de cor, mas se você quiser, pode continuar com a mesma cor, como eu sempre falo. Troca de cores é uma questão de gosto pessoal, você pode trocar de cor ou pode continuar com a mesma cor. Peguei aqui a minha outra cor, vamos entrar em qualquer um dos nossos motivos aqui, vou entrar bem no cantinho aqui do meu leque lá, do meu motivo de 6 pontos, lá no espaçozinho de 1 correntinha, prendo aqui o meu fio, prendi, vou subir 3 correntinhas para fazer aqui um ponto picô, fecho com um ponto baixíssimo lá no pezinho, ponto baixo, perdão, fazendo aqui o ponto picô, vou para o próximo intervalo, faço o ponto baixo, subo 3 correntinhas, vou fechar aqui assim, dessa forma, pego lá as 2 alcinhas e fecho com um ponto baixo, formando um ponto picô. E assim, a gente vai fazer aqui em todos esses espaços. 3 correntinhas, faço ponto picô, faço ponto baixo, 3 correntinhas, fecho aqui o ponto picô e faço o ponto baixo. Agora, dou uma laçada na agulha, sem fazer correntinha, eu vou para esse ponto alto que fica aqui entre os motivos, vou passar a agulha assim, atrás dele, pegando em relevo, pesco aqui o meu fio e faço um ponto alto. E assim, sem fazer correntinha, vou para o próximo intervalo aqui, ó, lá do nosso motivo,
vou para o próximo intervalo, faço o ponto baixo. Faço 3 correntinhas, fecho aqui com ponto picô e vou fazer aqui todos os meus 4 ponto picô de 3 correntinhas. Faço ponto picô, faço ponto baixo, 3 correntinhas, fecho aqui nessa parte com ponto picô. E assim, vou fazendo todos os meus 4 ponto picô aqui. E assim, laço novamente para fazer esse ponto alto que fica aqui, entre os motivos. Laço, vou entrar assim, dessa forma, pegando o meu ponto alto lá em relevo, assim, e faço o meu ponto alto. Sem fazer correntinha, vou para o próximo intervalo, faço ponto baixo. Enfim, essa é a repetição de toda a carreira. Só que aqui na parte da nossa curva, onde a gente tem lá 2 correntinhas de intervalo, aqui nessa parte a gente vai colocar uma correntinha de intervalo e vai laçar o ponto. Lacei o ponto, fiz o ponto alto, faço uma correntinha de intervalo e continuo aqui a execução. Mas eu vou chegar nessa parte aqui para poder te mostrar melhor. Completei aqui toda a minha carreira de picô, fiz o meu último ponto alto aqui, vou fechar com ponto baixíssimo. Vamos cortar aqui o nosso fio, fazer todos os nossos arremates e eu já volto com você aqui, que eu vou pesar toda a quantidade de material que eu gastei e já volto para te falar tudo bem certinho. E esse aqui é o resultado da nossa aula, um caimento aqui perfeito, já fiz todos os meus arremates, coloquei aqui a minha etiqueta da M2 Personal Laser. O tapete, ele ficou com as medidas de 48 por 70. Temos aqui 70 por 48. E eu gastei o total de 180 gramas aqui na cor verde bandeira, 180 gramas na cor verde bandeira. E aqui na cor natural cru, no cru, eu gastei o total de 200 gramas. Então, foi 200 gramas na cor mais clara e 180 gramas aqui na cor mais escura. O peso total foi 380 gramas. E assim, gastei 380 gramas para fazer esse tapetinho de 70 centímetros por 48 centímetros, ficou com o peso de 380 gramas aqui, o peso total dele. Ficou um caimento perfeito. E como eu nunca te pedi nada, se você concluiu aqui essa aula até o final, você gostou do seu trabalho, gostou aqui da experiência de fazer um trabalho comigo, não esqueça de deixar o seu depoimento aqui nos comentários. Deixa para mim aí se você gostou do resultado da sua aula, se você gostou aí do resultado final do seu tapete. Não esqueça de deixar aqui para mim nos comentários, eu nunca te pedi nada. Eu quero saber aqui o seu depoimento, se você gostou do seu modelo, deixa aqui para mim. E Deus abençoe todas as suas vendas, gente. Deus abençoe as suas vendas e um bom crochê. E tchau! Obrigado!